Graça e paz a todos os queridos, amados e preciosos irmãos e irmãs do Jardim Bonança. E estendemos também a nossa saudação a todos aqueles que tiverem contato, com essa mensagem simples, humilde, mas que sai do nosso coração para todos vocês. Eh, no último mês de maio, logo no início, nós fomos surpreendidos, pelo suicídio de um grande ator, Flávio Migliaccio, ou Migliaccio, não sei a pronúncia correta. 85 anos e que deixou uma carta. E nessa carta ele expressa o seu inconformismo. Ele deixa de uma maneira clara, através das suas palavras, a informação de que a humanidade não deu certo. É uma verdade isso? De uma certa forma, podemos afirmar que sim. A humanidade não deu certo desde o início. Os nossos primeiros pais fracassaram no projeto de Deus. E o grande projeto de Deus era que os nossos primeiros pais vivessem em harmonia com a natureza, vivessem felizes, construíssem realmente uma sociedade onde os valores relacionais, onde os valores de amor, de respeito ao próximo e também à natureza fossem essenciais. E, acima de tudo, a adoração que era natural. Quando nós temos uma vida digna conosco, com o nosso semelhante e com a natureza, nós estamos automaticamente adorando a Deus. Mas, ao mesmo tempo, apesar de ser uma verdade o que ele disse, é uma afirmação um tanto quanto desastrosa do ponto de vista cristão. Ora, sabendo que o ser humano fracassou desde o início, Deus, como olhou para a sua criação, que somos nós, e interviu. Fez com que acontecessem alguns fatos históricos. Primeiro as leis, depois os profetas e finalmente a pessoa fantástica de Cristo Jesus, que na cruz do Calvário trouxe para nós um escape, trouxe para cada um de nós a possibilidade de experimentarmos uma nova vida. Eu gostaria de ler para vocês um texto que se encontra lá no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículos 27 a 31. E que assim diz, numa clara conversa de Deus com o seu povo. Deus está conversando conosco. Nesse momento, no dia 8 de julho, Deus quer manter um diálogo. Deus nunca fechou a porta para conversar conosco. Ele não é um pai que se esquece. O que muitas vezes nós nos esquecemos é de procurá-lo como pai. E o profeta Isaías, então, chama o povo de Deus a um diálogo e assim expressa de uma maneira muito clara, como a voz de Deus. Por que você reclama, ó Jacó? E por que você se queixa, ó Israel, dizendo: o Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera minha causa. Será que você não sabe? Você nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno. É o Criador de toda a terra. Ele não se cansa. Ele não fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam, ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Que palavra poderosa, para nos trazer ânimo, num tempo onde nos parece que as forças podem tender a diminuir, onde as forças trazem para a nossa alma o desencanto desta realidade triste da vida. Mas uma pergunta que Isaías faz ao povo de Deus:
Será que Deus não sabe disso? Será que Deus ficou mudo? Será que Deus não está mais se importando conosco? E a resposta é muito clara, é claro, né? O Deus eterno é o Senhor de toda a terra. Ele não se cansa, né? Por mais que nós demos trabalho a Ele, por mais que nós criemos confusão, Ele não fica exausto. Né? E acima de tudo, a sua sabedoria, né? É insondável, ou seja, nós não conhecemos nada, nós somos meras e pequenas criaturas, né, formadas pelo amor de Deus, que acredita, né, que sabe alguma coisa, mas que lá no fundo tropeçamos em nós mesmos, né, tropeçamos em nossas palavras, né, caímos constantemente. Ora, quando nós olhamos para todo o contexto da palavra de Deus, nós podemos questionar, sim, né, este homem que aos 85 anos de idade fracassou no sentido de tirar a própria vida. É claro que, olhando para o tempo de hoje, podemos pensar, e é você quem vai ter essa conclusão. 85 anos é um tempo em que já vivemos muito e que, portanto, podemos desistir da vida, ou 85 anos ainda é um tempo de possibilidades, um tempo de recomeço, né? E é claro que pela nossa visão pequena, nós olharíamos, né, para 85 anos e falaríamos, acabou a vida, não temos mais nada que fazer. Mas quando nós somos desafiados a olhar para a palavra de Deus, a gente vai perceber que ainda temos muitas possibilidades, ainda que estejamos longe ou já tão perto de chegarmos aos 85 anos, temos que continuar a olhar com esperança. Então vamos dar uma passeada aqui, né, pela palavra de Deus. Lá no livro de Josué, capítulo 14, né, depois do povo ter caminhado 40 anos antes de entrar na terra prometida, nós temos uma palavra que é fantástica, de dois homens, né, nesse caso Josué estava liderando, e Caleb, que havia sido, né, aquele que havia resistido às tentações do deserto, havia realmente não reclamado, havia alimentado a sua alma de esperança, chega no final dessa caminhada e exatamente com a mesma idade, né, deste ator que tirou a vida. Caleb tem 85 anos. E lá no capítulo 14 de Josué, ele vai dizer o seguinte, a partir do verso 10. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra, e para sair, e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois, naquele dia, tu ouvistes que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades ali. Porventura, o Senhor está comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué então o abençoou e deu a Caleb, né, filho de Jefoné, Hebrom por herança. Né? Ora, puxa vida, né? Não podemos, então, independente, né, do nosso momento de existência, acreditarmos que a vida é só isso, que simplesmente as coisas estão determinadas e que pelo olhar, né, nosso pequeno da nossa visão, não temos mais força, não temos mais esperança, não podemos mais caminhar, temos que nos entregar. Caleb nos dá uma profunda lição de otimismo, de esperança e de força. Né? Tenho 85 anos e ele se achava tão forte quanto no início da caminhada. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa fantástica para alimentar a nossa alma de convicções. Em quem Caleb depositava a sua força? No seu físico? Ele olhava para ele, sim, e se reconhecia ainda forte, mas
Ele diz de uma maneira clara que tudo, absolutamente tudo, dependia das promessas do Senhor. Ele acreditou nas promessas de Deus. Ele confiou naquilo que Deus havia dito, que aqueles que de fato honrassem o nome do Senhor, que o obedecessem, conquistariam. E Caleb tem o direito, portanto, né, de conquistar Hebrom. E Josué, então, reconhece isso. Né? Portanto, meu querido, você que está aí, independente da sua idade, já se achando cansado, desanimado, sem esperança, sem expectativa, olha a vida de Caleb. Né? E não aceite, portanto, aquilo que aparentemente, humanamente falando, é a tua realidade. Deus tem outra realidade para você. Deus pode ter outro propósito, né, para a tua vida. Apenas creia, apenas acredite. Né? Uma outra coisa que também, olhando para a palavra de Deus, nós podemos tirar, né, para esse nosso momento é entender que sempre, sempre será tempo de mudar. Estamos mudando. Algumas coisas que não faziam parte da nossa existência, agora fazem parte da nossa existência, muitas delas irão permanecer. Muitas delas ficarão agora em nossas vidas e teremos que entender que tudo muda, o ser humano muda. O único que não muda é Deus, né, que tem um único desejo, que é de nos conduzir, nos guiar, nos orientar pelos caminhos que Ele, né, Senhor Deus, está traçando para nós. E tem um texto que eu gosto no sentido de mudança, né, quando nós olhamos para a vida de Jacó. Lá no capítulo, lá no livro de Gênesis, capítulo 31, né, depois de Jacó ter trabalhado para Labão, depois de Jacó ter sido enganado, e depois de ter enriquecido, ele cria uma crise, né, com Labão. E então, lá no capítulo 31, versículo 3, o Senhor Deus disse, né, e o Senhor, né? Ou seja, às vezes as pessoas nos falam e nós ouvimos, mas às vezes nós não ouvimos a voz de Deus. Não ouvimos o que Deus quer de nós. E é Deus quem realmente traça a nossa direção, traça a nossa caminhada. E o Senhor então disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Mudança. Jacó, enriquecido nas terras lá do seu sogro, poderia simplesmente lutar, poderia simplesmente, na expressão de hoje, armar um barraco, né? Criar uma crise. Mas não, ele entende que a sua vida está nas mãos de Deus e ouve a voz de Deus. O que é que Deus está falando para você nesse momento? Mude, fique, desista, não tem mais chance. Qual é a voz de Deus para a tua vida nessa noite? Eu tenho certeza absoluta, né, que não é uma palavra negativa, porque dos lábios do nosso Deus nunca vem um desestímulo. Ao contrário, sempre vem uma palavra de esperança, né, que nos move para um outro lugar. Ainda que nós não queiramos ir para esse lugar, entenda, se Deus estiver falando, faça, obedeça, porque quando obedecemos, certamente os resultados serão fantásticos. Não queremos desistir. Né? Uma outra coisa, então, portanto, que nós podemos depender desses dois momentos, né, Caleb e Jacó, é que devemos ter sempre alvos na nossa vida, sempre novos alvos. Gente, não tem jeito. Né? A vida, ela é mutável, ela não é fixa, ela não é permanente no sentido de ser estática, ela muda. Né? A única coisa que não muda são os sentimentos de Deus por nós. Ele continua nos amando. Mas nós, se não tomarmos cuidado, podemos mudar, né? Podemos perder o foco, perder o alvo, perder a motivação. Né? Ora, e o que é que diz, então, a palavra do Senhor? Irmãos, não, palavras de Paulo, o grande homem que experimentava terríveis perseguições, mas nunca, em momento nenhum,
olhou para o ontem, né, vamos dizer assim, com saudades. Nunca olhou para o presente como se fosse só aquilo. Olhava para o futuro sempre com desafio. E essa é a vontade, né, do Senhor, certamente, para os cristãos, para aqueles que nele confiam. Os nossos alvos não podem ter desaparecido. Eles continuam aí, né? Nós é que devemos, de fato, estabelecê-los como prioridade na nossa vida. E Paulo, irmãos, não penso eu mesmo que já tenha alcançado, né, os meus propósitos, os meus objetivos, mas uma coisa eu faço. Esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço. Avanço para aquelas coisas que estão adiante de mim, que estão, né, à minha frente. A vida, ela tem um dinamismo fantástico, né, quando nós realmente entendemos que os desafios, né, nos tiram do comodismo. E é por isso que às vezes Deus nos movimenta, é por isso que às vezes Deus mexe, né, com o nosso ser. É por isso que Deus está mexendo com a terra, com a humanidade, porque Ele quer certamente que nós estabeleçamos novos propósitos, novos objetivos de relacionamento, né, interpessoais, de relacionamentos humanos, mas também de relacionamentos com Deus. E por último, né, para a nossa meditação breve, rápida nessa noite, né, é cumprirmos aquilo que o próprio profeta Isaías diz, que todos podem se cansar, todos podem ficar exaustos. E quem de nós que realmente em algum momento desta caminhada não está cansado, não está exausto? Nós temos trabalhado muito, né? Nesse horário aqui em que está vendo essa gravação, eu acabei, né? Terminei agora, são 19 horas, eu acabei de dar uma aula, né? Estou no computador aqui, Isabel também lá na sala, Maria Beatriz nas suas atividades, desde as 7 horas da manhã, quer dizer, nós estamos trabalhando intensamente, 12 horas, às vezes até mais. Às vezes nos cansamos, mas e daí? É melhor nos cansarmos, né, realizando, fazendo, do que nos cansarmos sem ter absolutamente, sem ter um alvo, sem ter um propósito, sem ter um objetivo. Isaías então diz: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Você que está cansado, você que às vezes está querendo desistir, renove suas forças. Mas não simplesmente, né, através de elementos físicos, humanos, né, que podem trazer, a princípio, né, no nosso corpo, um renovar. Mas renova a sua alma, renova a sua esperança. Espere no Senhor, certamente Ele tem o melhor para todos, mas principalmente para aqueles que nele confiam, os que esperam no Senhor, renovam, né, as suas forças. Uma noite abençoada, uma noite feliz, tempo de prosperidade e de paz. Em nome de Jesus. Amém.